Bem, um livro complementar ao livro que eu já venho lendo, do Amir Klink. Leio agora o livro da filha, Tamara Klink. O livro se chama Nós, o Atlântico em Solitário. Aos 24 anos, em plena pandemia, Tamara Klink se tornou a pessoa mais jovem do Brasil a cruzar o Atlântico sozinha. Nós descreve os triunfos e os percalços dessa expedição que durou cerca de 3 meses. Em meio às limitações de um barco precário, às imprevisibilidades climáticas e marítimas e até à urgência de persistir em momentos de profunda solidão, quando nada parecia dar certo. Ao mesmo tempo que o silêncio era uma presença constante e nem sempre desejável, a viagem foi também marcada pelas paradas em que era preciso dar conta de inúmeras demandas sociais. Entre os pedidos de jornalistas, burocracias da universidade, namoro à distância, receios da família e comentários de pessoas que acompanhavam a viagem pela internet. Tamara traz depoimento ímpar sobre o significado de ser uma jovem navegadora nos dias de hoje. Assuntos frequentes no dia a dia das mulheres ganham nova perspectiva nessa narrativa singular, que de muitas maneiras atualiza e subverte a tradição de diários de viagens. Relato de uma ousada travessia geográfica. Nós é um mergulho único e comovente, a própria intimidade, com seus desejos, temores, expectativas, desafios e conquistas. Ela dedica à mãe. No fundo, você já sabia que isso ia acontecer, já que ela nasceu, né? Nasceu nessa vida através do pai. Sempre será mais fácil desistir antes da partida. A tentação será por vezes incontrolável. As razões para ficar se multiplicarão. Haverá sempre apoiadores do abandono, nas horas mais áridas. Daremos à desistência outro nome: engano, mudança, impossibilidade, amadurecimento, sensatez. Daremos à desistência outro dono: data, distância, orçamento, meteorologia, imprevisto, discórdia, traição. Antes de partir, podemos achar que a desistência é uma opção segura, que os meses seguintes serão como os que passaram, que a vida seguirá como até então seguiu. Mas desistir é renunciar à chance de partir, a chance de descobrir que a vida pode ser muito diferente do que ela parece ser. Que o nosso peito pode aguentar mais trancos, que nossas mãos podem ser mais precisas, que nossa garganta pode projetar mais vozes, que nossos olhos podem ver mais cores do que pensávamos ser possível. O medo das caras, e eu repito a mim mesma, se eu soubesse o tamanho dos desafios que encontraria na viagem, eu nunca teria partido, e nunca teria descoberto, de algum jeito, que eu poderia vencê-los. Há uma luz solitária no horizonte escuro, e é o primeiro sinal de outra vida humana em 17 dias, mesmo que eu não atravessasse as últimas milhas dessa noite. Mesmo que algo me impeça de cumprir as últimas partes do meu projeto, eu não poderei desver o que já vi. Essa luz é o Brasil. Próximo capítulo, França, 20 de 2 de 2021, sábado, São Paulo. Para resumir, meses atrás eu cruzei o Mar do Norte, da Noruega à França. Pedras, pesqueiros, cargueiros no caminho, 23 anos nas costas, pela primeira vez sozinha. Eu admito que eu parti sem saber se conseguiria concluir a viagem, com mais dificuldades do que previ, com mais prazeres do que pensei. Mas eu cheguei ao fim. Voltar para a faculdade não foi a mais simples das missões. O reservatório de motivação se esvaziava sem reposição. Passamos pela nova onda da pandemia, lembra? Mais uma vez, fronteiras foram erguidas entre países, entre cidades e entre pessoas. Só saímos de casa com os rostos cobertos e papéis assinados em mãos. Formulários precisam ser preenchidos para andar na rua, para ir ao mercado, para voltar do médico. Os números dos óbitos no jornal dizem que a vida é sorte. As pessoas se fecham em casa como um bunker. Encontros são proibidos. Eu vejo minha faculdade da janela, mas não posso entrar. Encontro o professor uma vez por mês. Ele diz que não entender o que eu falo. Diz que meu francês não é francês. Diz que meu projeto não rende um projeto. Diz que não há nada para dizer. Vá chorar no corredor e me chame em 15 minutos. Parece isso. Faz pouco tempo que eu me senti capaz de ir longe, que eu vi que podia fazer coisas incríveis. Eu passei por ondas, eu conheci vento forte, consertei máquinas com as próprias mãos. Agora me sinto inútil, com sono atrasado, com as costas curvas, devastada diante de uma tela de computador na faculdade. Eu estou certa de que a travessia pode também criar um trauma. Descobrir nosso lado selvagem pode nos mudar para sempre. Nas entrevistas me perguntam se eu não tenho medo do perigo.
Eu respondo que prefiro os perigos visíveis aos invisíveis e que o mar não mente o risco. Mas você sabe que esse é o tipo de resposta pronta que a gente cria para satisfazer perguntas prontas de entrevistadores que querem ouvir o que querem dizer e não o que eu digo. Eu tenho medo o tempo todo, eu tenho medo das noites encobertas e estreladas, eu nos dias de chuva e de céu azul também. Eu tenho medo sozinha e acompanhada, aqui ou longe da terra. Ele me faz companhia, me acorda antes do despertador tocar, me leva a conferir os parafusos e me mantém atenta, mesmo quando não há sinal de perigo. Se eu cheguei inteira, não foi por ter coragem, mas por nunca ter deixado de ter medo. Eu acho que nem é possível sentir a coragem. Ela está na esteira do barco. Está a caminho do que a gente faz. Ela é o reconhecimento que o presente dá para o passado. Coragem foi sempre seguir em frente, mesmo quando a razão trazia novos motivos para desistir. Voltar à terra me faz sentir que as pessoas ouvem sem escutar, olhar sem enxergar, e me sinto perpetuamente atrasada para uma manhã, até deixar a terra e ganhar milhas num lugar onde as leis não chegam, onde a velocidade depende dos movimentos das massas do ar no céu, onde as soluções simples falham menos e toleram mais. Meus amigos dizem que não vou mais querer voltar para a terra firme, para o endereço certo das relações fixas, mas eles não entendem. Todo barco precisa de um porto. De onde partir para onde voltar? Um barco, por mais longe que vá, precisa parar. Precisa trocar peças, abastecer reservatórios e descansar. Precisa, sobretudo, de tempo em terra para desejar o mar outra vez e encontrar novos motivos para atravessá-lo. Eu nem lembro quando comecei a querer navegar. Quando eu tinha 7 anos, talvez? Ou talvez menos? Mas eu tenho certeza que nunca foi culpa dos meus pais, que faziam minhas irmãs e eu dormirmos e acordarmos entre baleias de pelúcia e cobertores de cavalos marinhos. As noites passadas entre histórias de navegação do meu pai compensavam a ausência dele em nossos aniversários e nos faziam acreditar que o mundo era muito maior e mais próximo de casa do que parecia ser. Quando nós três alcançamos a idade para entrar na escola de vela de barcos pequenos, minha mãe passou a nos levar até a represa de Guarapiranga, nos fins de semana, para aprendermos a velejar nas caixinhas flutuantes chamadas de Optimist. Vocês precisam ter autonomia para ir aonde quiserem sozinhas, ela dizia antes de nos largar no hangar cheio de crianças mais velhas, mais fortes e mais espertas, que pegavam os barcos novos e brilhantes e nos deixavam com os mais antigos e cheios de teias de aranha que sobravam no galpão. Isso não tinha muita importância. Na água eu aprendi a avançar, usando a força invisível do vento. Eu descobri o caminho mais rápido. Nem sempre era o mais curto, que podíamos dobrar nossa velocidade sem esforço com gestos sutis. Aos poucos começamos a participar das primeiras competições. Eu tinha a impressão de que o pódio já tinha lugar marcado. Os primeiros colocados eram sempre os mesmos. Com o passar do tempo, passei também a ter um lugar marcado no ranking dos torneios, o último. Eu capotava o barco, atrasava a largada, dava volta na boia pelo lado errado, eu ia embora, esquecia de passar pela linha de chegada. Os pais das outras crianças diziam: as filhas do navegador famoso estão aqui, e apontavam para nós, e eu morria de vergonha, tentando completar a corrida enquanto os outros me esperavam no banho tomado para receber seus prêmios. Alguns tempos depois, eu entenderia que, para quem chega por último, tem a vantagem que mais ninguém tem, a maior margem possível de progressão. Eu ainda era pequena quando paramos de ir à represa e nunca mais velejei sozinha. Até comprar meu próprio barco aos 23 anos, a 17.000 quilômetros de casa. Foi com a ajuda de um amigo que eu fiz a semana anterior pela internet, o Henrique. Planejamos juntos a minha primeira viagem em solitário, da Noruega à França, cruzando o Mar do Norte. Eu já tinha a intenção de fazer uma viagem sozinha. Esbocei um projeto, liguei para meu pai e ouvi: não vou te dar conselho, não vou te dar objetos. Você não vai ter nenhum centavo meu. Eu levei 30 anos para ter um barco pronto para viajar. Conquiste os seus meios, faça seu barco, complete a viagem e só me ligue quando tiver chegado. Ele me deu a liberdade de fazer meu caminho sem dar satisfação, sem dar notícia. Nem a ele, nem a mais ninguém. Protegi meu sonho do medo dos outros, porque eu já tinha medo demais, o bastante para desistir. Mantive segredo até ter o suficiente confiança para ouvir a minha mãe. Você não sabe velejar. E ser capaz de responder: não sei, mas eu preciso começar de algum lugar.
Minha mãe não sabia que a viagem, que era uma viagem longa. Eu sabia que precisava me dar aos meios de aprender a navegar distâncias cada vez maiores. Sonhar grande, começar como fosse possível. O Henrique acreditou em mim mais do que eu mesmo. Foi meu fornecedor de previsões meteorológicas, de instruções técnicas e do fluxo inesgotável de motivação. Nas alucinações auditivas causadas pela falta de sono, eu frequentemente tinha a impressão de tê-lo a bordo. Nos momentos sóbrios de dificuldade ou celebração também. A navegação pela Noruega, pela Dinamarca e pela Holanda teve mais imprevistos do que eu havia estimado. Eu errei mais do que eu pensava que erraria, e consertei mais avarias do barco do que acreditava ser capaz. Desviei de pedras e navios, peguei ventos e ondas assustadores. Dividi meu sono em pedacinhos de 5 a 10 minutos. Eu tive um monte de problemas, mas eu aprendi. Escrevi o livro no caminho, 1000 milhas. Cheguei até a França, segura de que o barco, a Sardinha, poderia ir mais longe. E certa de que meu próximo destino seria a casa da minha língua e do meu sotaque, o Brasil. Assim eu começaria um novo projeto, um novo roteiro, uma nova preparação. Uma viagem que exigiria mais do barco do que de mim, e toda aquela história sobre a qual escrevi nos cadernos antes deste. 15/3/2021. Segunda, em Nantes. Para equipar o barco eu preciso de recursos que eu não tenho. Meus diários antes de você já estão cheios de descrições de buscas infrutíferas por patrocínio e de reuniões promissoras que terminavam com aquela pergunta que me deixava muda. Como ficará a imagem da nossa marca se essa menina morrer no mar? Eu não estava pronta para responder. Voltaria às mesmas salas, com corredores estreitos e longas mesas de vidro com muitas cadeiras. Seria encurralada por perguntas inesperadas, reencontraria a tensão dos silêncios, a aflição do agora ou nunca, a solidão de deixar a sala, descer pelo elevador, entregar o crachá, subir na moto e tricotar um caminho incerto entre os carros indiferentes. Tentando adivinhar se seria aquele, o primeiro dos sims, ou mais um dos incontáveis nãos à minha espera. Dessa vez, pelo menos, 2 anos depois da primeira reunião, da primeira viagem concluída, eu puxaria a cadeira sabendo que tinha mais do que promessas, desenhos e vontades para sustentar meu plano. Eu tinha 1000 milhas, de fotos, cartas, exemplos, cicatrizes e motivos. A reunião foi marcada com 7 meses de antecedência. Preparei as fotos, organizei os argumentos, ensaiei a apresentação com meus amigos muitas e muitas vezes. Eu saí de casa preparada para um não, mas com todos os meios para receber um sim. Tensa, sentada num sofazinho duro e abraçada ao meu caderno, eu espero a chegada de uma das pessoas mais solicitadas do país. Recebo sinal para entrar na sala, eu abro o meu computador em meio à cordilheira de livros enviados de presente ao escritório todos os dias. As perguntas são diretas. Meu roteiro foi inútil. O telefone toca sem parar. Problemas a resolver? Convites da candidatura à presidência? Eu não tive o suficiente, eu não consegui explicar a viagem. Com certeza fui confusa, imprecisa. Meu projeto tem um ponto fraco, imutável, incontestável, incontornável. É um barco pequeno, né, Tamara? É um barco antigo, né, Tamara? Uma viagem longa, não? Eu senti que não seria desta vez. E logo, antes de se levantar, Luísa concluiu. Você mostra que dá para fazer muito com pouco. E que as mulheres podem. Então eu espero que a gente apoie esse projeto. Segunda, 14 de junho de 2021. Oi, Henrique. Preciso de ajuda para tomar uma decisão. Oi? Não ouvi tocar. Estava no silencioso, na torcida por uma noite calma. Aqui eu tô bem colada, 0.4 nós. Se pelo menos eu não tivesse perdido a hélice do motor, seria mais prático. Vai assim. Você sabe que horas inverte a corrente? No raio do Sain? Sim. Bem, tem muita pedra aí. Vai bem longe, hein? Você não tem margem para desviar. Não pega o caminho mais curto. 1 da manhã inverte. Quando passar a curvinha, melhora. Que o céu te ouça. Aqui tá tenso. Treina paciência e meditação. Só não bate nas pedras. 2 da manhã é o pior vento. Pior, mas fraco. Entendido. Vou dormir, se cuida aí. Tô tão devagar que tô levando para trás. Sendo que o barco tá com o nariz no sentido certo. E a flechinha do GPS dizendo que estamos em marcha a ré. Indo direto para a parede. Eu admito que dá um certo desespero essa situação de ser carregada para as pedras e não poder fazer nada.
15 de junho de 2021. Enfim, a tal curvinha. 4 nós. Agora vai. Oh my God. Uma noite bem miserávelzinha. O vento vai aumentar. Hoje de tarde você chega. Conseguimos! 16 de junho de 2021. Deixei o barco em Lorient. Agora eu vou focar em terminar a faculdade mesmo, até o dia 29. Depois eu vejo tudo que tenho que fazer pro barco. Depois eu continuo, viu? No dia 30 de 6 de 2021. Tchau, tchau.